eletromagnética. O que veio? Vocês se lembram que nas aulas anteriores nós tínhamos B produzido por correntes. Então, além de, numa determinada região aqui, a gente observar com uma determinada bússola que tem um campo B da Terra, quando a gente passava uma corrente, a gente observava também a presença de um campo. E o campo de uma corrente eram linhas circulares em torno da corrente. À medida que vai afastando, depende da linearidade do fio. Se o fio estiver completamente retilíneo, vou ter sempre linhas circulares. Se ele começar a fazer curvas, as linhas também podem alterar a sua forma, mas na realidade são linhas circulares. E essas linhas faz com que o quê? Eu posso dispor, veja, eu estou criando o campo terrestre está indicando uma determinada direção, e aqui eu tenho um fio. Se eu passar um fio aqui, eu posso ter um outro B que pode ter aumento e diminuição, porque em torno do fio ele é perpendicular. Como eu tenho um ao longo da linha do fio, eu vou ter o campo resultante, B, vai ser o B da Terra, mais o B do fio. Então, a movimentação desse B faz alterar o campo numa determinada região. Então, vocês se lembram quando eu tinha um fio e um outro fio do lado, com uma corrente, quando eu tinha o fio, os dois na mesma direção, eu tinha uma atração entre esses dois fios, certo? Corrente ia aqui, havia uma atração. Então, se eu tivesse qualquer elemento aqui fechado, aqui tem uma área A, o que está acontecendo? A aproximação desses dois fios devido à própria presença da corrente está fazendo com que o campo está aumentando dentro desta área. O que o Faraday observou? Observou que variação de campo, certo? Em alguma região, produzia movimento de cargas. É mais ou menos o que eu estou dizendo. O que está acontecendo? Eu estou fazendo variação de campo numa determinada área, está variando o fluxo, e essa variação de fluxo está fazendo com que apareça um elemento que faz carga se movimentar. Quem que faz carga movimentar? Campo elétrico. Então, precisa, com essa observação, do jeito que está, não dá para entender muito o que é que ocorre, mas podemos começar a sair fazendo experimentos demonstrativos, experimentos real, colocando um fio do lado do outro, produzindo situações controladas, porque colocar um fio aqui e ver que eles estão se aproximando, isso está dando variação de campo num determinado anel, numa determinada espira, é somente o quê? A primeira aproximação, a observação. Aí, o que fez o Faraday? O Faraday, nessa época, era um bedel de laboratório. E ele ficava lá brincando, ele via os professores se debater com os fios, as correntes, o movimento de bússola quando aumentava ou diminuía a corrente, ou seja, tinha mais torque, menos torque. Ele começou a voltar aos experimentos anteriores nossos. Quais eram os experimentos anteriores? Vocês se lembram que quando eu tenho uma espira com corrente e essa espira está num campo magnético, o que nós temos? Então eu tenho uma espira, certo? Vamos pôr uma espira aqui assim, certo? Um campo magnético para cá, um elemento de área para cá, certo? Vamos botar elemento de área, um B aqui. E vocês lembram que quando aliás, eu vou mudar, vou colocar já um Mi aqui.
momento magnético da espira, ou seja, uma espira com uma corrente I dá um momento magnético. Esse momento magnético da espira, na presença de um campo magnético, sofria o quê? Um torque. Então, corrente elétrica na espira mais campo magnético originou torque. Você via a espira se alinhar com a direção do campo magnético, certo? A pergunta aqui é, se eu tenho um campo magnético, tenho a minha espira, não está passando corrente nenhuma, e eu vou lá e giro a espira dentro do campo magnético. Faço isso, vamos por essa aqui uma situação 1, e aqui uma situação 2, na qual eu tenho a minha espira, certo? Continuo com o campo magnético, mas agora eu faço a minha espira girar com uma frequência angular ômega. Veja, quem está fazendo? Aqui eu tenho o meu Mi, aliás, aqui o Mi é igual a zero, certo? Porque não tem corrente. E eu vou produzir o torque. Vou fazer a espira girar dentro do campo magnético. A pergunta que nós temos é campo magnético mais torque sobre a espira produz corrente? Essa era uma pergunta que fazia, porque é simétrico uma coisa em relação à outra, né? Tenho a corrente, tenho o campo magnético, a espira sofre o torque. Eu esqueço a corrente, coloco, deixo a espira no campo magnético e eu faço o torque. Faço ela girar. Como que as cargas da espira respondem? A corrente? A resposta é, existe. E esta foi a observação, fazendo esse tipo de movimento, ou seja, gerando uma região com campo magnético, fazendo uma espira girar no interior do campo magnético, se via com dois fiozinhos ligados nas pontas da espira que ficava girando em cima, aparecer corrente num galvanômetro. O que é que está acontecendo? Nós temos o quê? Uma espira tem um fluxo dentro que está passando por ela, certo? No caso, no momento que eu alinho o momento magnético da espira com o campo magnético, ela não tem mais o quê? Variação. Não tem mais torque. Também, no outro lado, se eu parar de rodar, ou de fazer o torque a zero, a corrente também ia a zero. O que o Faraday fez? O Faraday começou a propor vários experimentos. E como ele já estava observando que o que estava ocorrendo, conhecendo a lei de Ampère, a lei de Biot-Savart, quando ele girava a espira, o que ele estava vendo é que estava variando o quê? O fluxo de B na espira. Quer dizer, se eu tenho uma espira aqui, como essa assim, tem um campo aqui, eu tenho um fluxo máximo por ela. À medida que eu começo a girar, quando acontece isso, eu tenho fluxo zero, certo? E ele ficou observando o que é que acontecia com a corrente neste movimento, aumentando a rotação, alterando a orientação da espira, em vez de colocar perfeitamente perpendicular, colocava assim e continuava girando, certo? Então, com esses experimentos, ele fez uma série muito grande de experimentos, pegou e colocou uns elementos parados e fazia as espiras mudar de raio, certo? Pegava espiras circulares, falando, eu estou abracando um certo número de linhas. Se essas linhas têm uma determinada curvatura que eu consigo desenhar, eu vou lá e coloco uma espira de anel igual, que pega o mesmo número de linhas. Quando eu estiver variando, o fluxo é o mesmo. Então, baseado nessa ideia daquele que tinha aqui atrás de fluxo, ele propôs vários experimentos. Nós aqui passamos aqui para vocês dois deles. Um que é a aproximação relativa do variação de objetos magnetizados. Então aqui tem uma espirazinha, certo? E aqui tem um
ímã que está movimentando em relação à espira. Então, o que acontece? Nós sabemos que todas as linhas que passam por dentro do ímã dá uma volta, sai e se fecha no outro polo do ímã, certo? Lembra? Todo objeto tem dois polos. Então, a gente vai empurrando o ímã em direção à espira, nós vamos aumentando o fluxo na espira. Então, à medida que você está variando o fluxo, o que fazia aparecer no galvanômetro era a existência de uma diferença potencial, ou seja, estava havendo uma corrente no fio. A variação de fluxo na espira, quando eu aproximava, dava uma corrente na espira. O que acontece se você muda, vou aproximando, paro e volto? Quando você começava a voltar, você começava a diminuir o fluxo. E o que ele observou? Que a corrente ficava na direção oposta, certo? Tinha uma corrente, a marcação era do lado oposto. Então esse foi um dos primeiros experimentos que ele fez, ou seja, viu que a aproximação dos dois objetos com uma velocidade v fazia variar o fluxo na espira, fazia aparecer uma corrente. Se eu estava aumentando o fluxo, aparecia a corrente numa direção. Se eu estava diminuindo o fluxo, aparecia uma corrente na direção oposta àquela. Bom, esse foi um experimento. Pergunta: sempre vamos ter que ter movimentos de corpos relativo um ao outro para ver variação de fluxo? Não, a gente pode ter variação de fluxo da seguinte forma. Por exemplo, eu tenho aqui duas espiras fixadas que eu posso colocar a corrente numa quando eu fecho a chave, correto? E quando não tem corrente nenhuma das espiras, nós sabemos que não tem corrente, não tem campo magnético, não tem fluxo. Mas se eu ligar a chave, vai passar uma corrente na espira que tem a bateria. Com isso, vai aparecer, de acordo com o que nós já calculamos, na espira. Na aula passada, no final da aula, nós fizemos o cálculo do campo de uma espira, usando a lei de Biot-Savart. Então vai aparecer campo na espira, que está encostada do primeiro circuito, do circuito 1, vamos dizer assim, circuito 1, circuito 2. Ou seja, aparece uma corrente. Não tinha corrente, aparece uma corrente, aparece campo magnético. Como ela está encostada na outra, estão ali fixadas, mas uma de frente com a outra, o que vai acontecer com as linhas de campo que saem do primeiro anel, ou da primeira espira? Também vai passar dentro da outra, certo? Vai aparecer corrente ou não no galvanômetro da segunda espira, que não tem nenhum elemento ativo? A resposta vai. E vai como? Vou mostrar aqui para vocês o que acontece. Então vamos colocar os dois circuitos, certo? O 1 e o 2. O primeiro, o circuito 1 aqui, a gente coloca um momento para ligar a chave, um momento para desligar a chave, um momento para ligar a chave novamente, um momento para desligar a chave. Então aqui, nesse momento, até o tempo T1, a chave está aberta, não tem corrente no circuito. Então, corrente no circuito 1 é esta. No momento que eu ligo a chave, a corrente vai para um valor o quê? Sai e vai para um valor epsilon sobre a resistência que tem ali, certo? Ó, tem uma resistência, tem uma bateria aqui epsilon, certo? Então aparece uma corrente epsilon. O que aconteceu na espira do circuito que está ao lado, encostado nele? Não tinha fluxo nenhum na espira. No momento que eu liguei, comecei a passar corrente aqui, certo? Ó, a corrente está vindo de lá para cá, certo? Então está passando linhas de campo assim aqui, certo? Correto? Então, neste circuito 2,
que não tinha fluxo nenhum, agora está tendo. O que é que os elétrons desse sistema 2 faz? Ele sente que está tendo um campo passando pelo fio, certo? A tendência é o quê? Enxergar essa variação de fluxo na espira. Produz uma corrente tentando anular, de acordo com a lei de Lenz, esse fluxo. Eles tentam movimentar para anular o efeito. Então, como tem um fluxo aumentou para lá, vem uma corrente nesse sentido aqui, certo? Tentando anular o efeito do fluxo que apareceu aí. Então, enquanto estiver ligando, enquanto estiver variando. Então, enquanto está variando aqui, que não tinha corrente nenhuma, começou a variar o fluxo, apareceu uma corrente no sentido anti-horário e a corrente ficou constante e o fluxo ficou constante. O que aconteceu com a tendência de anular o fluxo que ficou constante? Como não está variando mais, cai a zero a corrente. Aí, você está lá com o circuito, sistema ligado, você desliga o sistema. O que acontece? Tinha todas essas linhas aqui que estavam passando, certo? Por dentro da espira. No momento que você desliga, as linhas vão começar o quê? Diminuir, vão a zero. Aí, tinha fluxo e agora vai deixar de existir. O que acontece? Aparece uma corrente em que direção? Oposto a essa que já estava. Então aparece uma corrente no sentido oposto e que dura até o tempo que estiver variando, até o tempo que a corrente vem aqui a zero. Então aparece um pulso no sentido contrário. Eu estou exagerando esse pulso aí, certo? Porque ele é bem estreitinho, assim acontece. Vocês lembram que quando a gente liga um circuito, rapidamente a corrente sai de zero e vai ao valor epsilon sobre R, certo? O fluxo só varia enquanto a corrente está variando, porque depois que a corrente for constante, o fluxo também é constante, certo? Porque o fluxo é determinado pelo número de linha criada pela corrente. O B é proporcional a I. Então, se o I fixou, a área está fixada, o B está fixado, o fluxo é constante. Nesse momento não tem mais corrente aqui. Aí, você deixa um certo tempo sem corrente e liga novamente. O que acontece? Você deixa um certo tempo ligado, faz a mesma coisa, certo? Liguei e desliguei, a corrente subiu um valor epsilon sobre R, veio a zero, subiu um valor epsilon sobre zero e veio a zero. O que acontece no momento que eu ligo novamente aqui? Produz o mesmo efeito, dá um pico e volta. Quando eu desligar, dá um pico e volta. Então, isto foi o segundo experimento do Faraday. Veja, não precisava mais um momento relativo. Aí ele reforçou mais a ideia de que era fluxo que estava ocorrendo, porque ele aumentava a resistência, diminuía a intensidade da corrente. Então esse pico aqui ficava menor. Então ele montou muitos experimentos. O Faraday era um cara muito criativo, certo? Aqui nós estamos só mostrando dois que garante para a gente que o que está fazendo aparecer a corrente induzida no nosso sistema é a variação de fluxo, certo? Mas ele fez muitos experimentos para concluir isso, certo? Então, o que a gente viu é o seguinte, que agora a gente tem, toda vez que ligamos, a corrente aparece num sentido, quando a gente desliga, ela dá um pulso no sentido contrário. E ela fica sempre pulsada, só existe corrente induzida enquanto estiver havendo variação de fluxo. Então a gente vai para uma situação aqui e mostrar o seguinte, como que a gente calcula fluxo do campo magnético? Uma integral de BDA, como a gente já calculou o fluxo do campo elétrico, a gente calcula o fluxo do campo magnético, certo? E a gente pode definir os nossos loops, aquele que eu coloquei lá, um anel, e fiquei dando chance para ter campo e não ter campo, fazer uma orientação onde eu tenho a linha passando perpendicular e ter o fluxo máximo, eu posso ter uma situação, levar até não ter fluxo nenhum e continuar fazendo a minha brincadeira de fluxo e corrente, certo? Bom, depois da gente saber que a gente faz isso,
e conseguir medir a corrente que está aparecendo no circuito 2, aqui, ó. Aqui, nós estamos conseguindo medir uma corrente que está aqui, certo? Se a gente tem um resistor, coloca um resistor aí e mede a corrente, a gente é capaz de saber o quê? Qual é a força eletromotriz, ou, em princípio, que diferença de potencial estaria tendo para fazer as cargas se movimentarem ali, certo? Então, a gente é capaz de relacionar um fluxo, ou uma variação de fluxo, com a corrente que está existindo no galvanômetro. A gente lê. Mais uma vez, nós estamos obtendo uma lei que foi arranjada, que foi encontrada experimentalmente. Nós vimos o campo magnético, nós vimos a força, nós vimos a direção do campo magnético, o gerador de campo magnético corrente. Todos os nossos conhecimentos sobre campo magnético até agora vieram de quê? De experimento. Nenhum foi deduzido de alguma coisa. E nesse momento, o Faraday nos ajudou a arranjar mais uma lei, que foi olhando para a variação de fluxo magnético. Então, com a variação de fluxo magnético, ele mediu a corrente no galvanômetro e concluiu que a força eletromotriz que estava fazendo aparecer corrente no circuito era exatamente a derivada, a variação do fluxo magnético no tempo, com um sinal trocado. Aqui. E esse sinal tem a ver exatamente aquilo que eu falei. Vocês lembram? Eu tinha um certo número de linhas que estava aparecendo numa direção. Quando eu invertia, mudava de orientação. Ou seja, a tendência era, quando não tinha fluxo, eu fazia começar a aparecer fluxo no circuito, a corrente aparecia numa direção que tentava impedir o surgimento de fluxo. Mais uma vez que eu ganhei fluxo pelo circuito, quando eu ia desligar o meu sistema, aí a corrente aparecia no sentido oposto. Ou seja, a tendência era não deixar diminuir o fluxo. Então, quem que estava gerando o campo magnético? Era a corrente. Estava gerando fluxo magnético. O que fazia é geração de fluxo magnético, gerava fluxo dentro da espira, gerava o campo magnético. Quando eu fazia o movimento aumentar ou diminuir, fazia aparecer correntes que também gera campo magnético para anular o efeito do campo que a estava produzindo. Isso nada mais é do que a lei de Lenz. É o sinal que aparece na lei de Faraday, vem exatamente da lei de Lenz. O que tínhamos? Ó, nós tínhamos a nossa bússolazinha aqui, certo? Produzindo. Enquanto eu estava movimentando para cá, eu estou aumentando o fluxo magnético dentro da espira. Na espira aqui, vai aparecer um campo, ou seja, surge uma corrente, e essa corrente gera um campo que tende a anular o efeito que ela está produzindo. O que está produzindo? A variação de fluxo. A variação de fluxo é a variação do campo magnético dentro da espira. Aparece uma corrente na espira que faz aparecer um fluxo que tende a anular o efeito que ela está produzindo. Então, gero variação de campo magnético. A variação de campo magnético faz aparecer uma corrente cujo efeito é tentar anular a variação do fluxo. Se ele está aumentando, aparece numa direção que faz diminuir. Se ele estiver diminuindo, aqui, por exemplo, ó, não está aqui, mas aqui eu posso dizer para vocês, ó. Se eu tenho um campo que está aumentando, certo? Nessa direção, então eu estou aumentando o campo. Que direção que vai aparecer a corrente? A corrente na espira vai aparecer num determinado sentido que dê um campo no sentido oposto, porque ele está aumentando. Então a tendência é aparecer um campo no sentido oposto, vamos botar em vermelho, oposto, para que o efeito seja manter aquele campo que já existia. Aí você faz o contrário. Eu estou aumentando para a esquerda. Eu vou diminuir, mas deixar ele para a esquerda. Eu a tendência é diminuir. Ele está nesta direção para a esquerda, mas está diminuindo. Que direção vai aparecer a corrente? Aqui apareceu uma corrente que tentava
seja, a corrente no fio, fazia o campo ser para a direita. Agora eu estou diminuindo o campo para a esquerda. Que direção que vai aparecer o campo? Vai tentar somar para que ele não diminua, certo? Então vai aparecer uma corrente que faz aparecer um campo induzido para a esquerda também, porque ele está diminuindo para a esquerda. Então a corrente faz aparecer um campo na mesma direção. Então a corrente que aparece é nessa direção, de forma que o campo induzido tem a tendência de... O que vocês têm que olhar? O que a lei de Lenz diz? A tendência é manter sempre o estado que tinha antes de começar o efeito. Então se eu tenho um campo, ele está aumentando, aparece uma corrente induzida que tende a segurar o aumento. Se ele estava para um lado e está diminuindo, vai aparecer uma corrente que tenta segurar o valor que tinha, ou seja, aumentando. Então é sempre o contrário, por isso foi um sinal menos. O sinal menos é para garantir que este seja um efeito sempre de oposição à mudança do estado anteriormente existente. Então é a tendência de manter o estado atual. Então essa é a lei de Lenz. Então, baseado nisso, apareceram lá nos testes de vocês exemplos. Alguém foi sorteado com este exemplo aqui, que é um bicho bastante simples. Agora, sabendo que a tendência da força eletromotriz é manter o estado do sistema. Então aqui tem uma corrente, certo? E tem um campo que está para dentro e está entrando está decrescendo, certo? Então a informação aqui está decrescendo. Então se você olhar e for resolver o circuito de uma única malha, eu tenho que a corrente 10 ampere, 5 volt, a corrente o I da bateria seria 10 volt por 5 ohm, que é igual a 0,5 ampere. Você olha aqui, tem realmente 5 ampere, mas tem uma informação a mais. Tem um campo perpendicular entrando e que está diminuindo. O que eu troquei de quê? Isso, você tem razão. Trocar, eu estava achando outra troca. Acho que o resultado está certo. Não, exatamente. 5 volt e 10. Eu li aqui, lendo os dois números que eu marquei com a bolinha vermelha, 10 e 5, eu sabia que ia ser meio. Mas obrigado. Então, seria meio ampere. Mas tem uma informação suplementar que tem um campo que está diminuindo, ele está para dentro da página, então vamos dizer, fazer uma bola bem forte aqui, mas está diminuindo. Que direção que vai aparecer a corrente que tenderia a manter o campo no estado que ele estava? Se o campo está para dentro, está diminuindo, a corrente vai aparecer num estado que tende a manter a mesma direção e a quantidade que tinha entrando. Para manter isso, de acordo com a lei nossa da regra da mão direita, a corrente induzida é na direção oposta à corrente que a bateria gera. Enquanto a bateria gera aqui um IB, o fluxo magnético variável gera uma corrente induzida, que é igual ao quê? Menos dφ de B dt, que é igual ao quê? Menos d dt da integral de B dA, que é igual a menos um d dt de B vezes a área, certo? Como a área está fixada, isso daqui é igual a menos um A dB dt. Então esse é dividido por R, certo?
aqui dividido pela resistência, dividido pela resistência. Quer dizer, a corrente é a força eletromotriz dividida pela resistência. Então, nesse caso aqui, eu tenho menos 10 a menos 1 vezes 10 a menos 1, 10 a menos 2 da área, vezes, está diminuindo com 150 Tesla por segundo, dividido por uma resistência que é 10. Então, dá 10 a menos 3 vezes 150, ou seja, o I induzido deu 0,15 ampere, certo? Deu 0,15 na direção oposta. Como o I total é igual ao I da bateria mais o I induzido, o I induzido tem direção oposta, ele está subtraindo, certo? Então, letra A, né? Então, mas veja, a única coisa crítica que apareceu de novo é que tem um fluxo variável que está diminuindo. E houve alguns erros nessa questão. Ela era uma questão considerada lá no texto, no Moodle, como do grupo das faces, e teve erro, certo? Então, onde estava o erro? Pode ser a soma, que alguém achou que dava na mesma direção, certo? Tem o 65 aí, que não tinha variação do fluxo, tem o 0,50. Como vocês estão vendo, tem possibilidade. Sempre tem algumas que não tem relação nenhuma. Todas essas questões, por exemplo, 0,80 e 0,15 não tem relação. Mas o 35, 50 e 65 poderia ser uma dessas respostas. Ó. 50 mais 15, 65. 60 menos 50 menos 15 dá 35. E esquecer que está tendo corrente por variação de fluxo dá os 50, certo? Quando eu acho uma questão que tem duas alternativas exatamente iguais, o que eu faço? Normalmente, se ela estiver errada, você não tem problema nenhum. Se for a resposta certa, você coloca uma que ela vai ser considerada certa, porque a gente já logo vê que foi um erro do cara que datilografou, certo? E aí a gente coloca as duas verdadeiras. Se for a resposta verdadeira, certo? Aconteceu isso? Aconteceu 2 vezes. Já? Então, mas entra como acerto. Isso você aproveita e avisa a gente, porque nem sempre a gente está olhando para ver quanto que o cara digitou errado, certo? É muito bom vocês estarem fazendo e vendo, porque aí a gente vai filtrando as questões. Digitar errado sempre é possível. Sempre. Você não viu na prova que apareceu um que tinha 4 itens? Você acha que a gente gostaria de fazer isso? Bom, a verdade é, o que nós vimos? Nós vimos que variação de fluxo produz força eletromotriz. Ou seja, então, vamos olhar. A lei de Faraday, certo? Está montada assim. Φ de B é igual a uma integral sobre uma superfície de B escalar dA. E que epsilon é igual a menos d dt de correto? Então essa é a informação que a gente tem. Veja, isso daqui eu posso escrever assim, menos d dt. Veja que eu estou sempre deixando fora da integral, da integral a derivada total. S, B, dA, cosseno de θ. Na realidade, cosseno de θ é igual a um cosseno entre o vetor B e o vetor dA. Esse é um ângulo entre os dois vetores, certo? Esse é o θ que eu estou escrevendo aí. Mas o nosso epsilon é igual a menos uma derivada de dt dessa integral de S de B dA cosseno de θ. Então, veja o que é que esta variação temporal pode nos dar.
aquela variação, aquele elemento temporal ali pode estar atuando num B que é variável. Nós acabamos de fazer um exercício que o B era variável. Estava simplesmente diminuindo. Ele estava uniforme para dentro, mas diminuindo no tempo. Então era um B variável. Mas eu anteriormente citei para vocês que eu tinha uma espira lá, coloquei num campo magnético e girei a espira. Portanto, quando eu giro, a orientação, o vetor normal da espira, por exemplo, tem uma espira aqui, tem um B aqui, e eu começo a girar aqui em torno do eixo da espira. Então aqui tem uma orientação normal à espira, e eu faço esse vetor girar. Está mudando a orientação relativa entre o quê? A espira, o normal da espira e o vetor B. Não está mudando a área da espira, não está mudando o vetor B, eu tenho um vetor B uniforme, mas eu estou mudando a orientação dos dois vetores. Nós sabemos que se eu tiver um N paralelo ao B, eu tenho um fluxo máximo de B. E se eu tiver perpendicular, eu tenho um fluxo zero. Então está tendo variação de fluxo de B, só mudando a orientação do vetor N. Então, quando eu fizer essa derivada, eu posso ter a seguinte informação. Eu posso estar com menos a integral de S de dB dt dA cosseno θ, menos a integral de S de B dA d dt de cosseno θ, ou menos a integral de ds dt de B dA cosseno θ. Ou seja, tem um problema no mundo de vocês, onde eu tenho um sistema elástico que, à medida que solto, ele começa a diminuir o anel, o tamanho do anel. Essa é uma variação do quê? Da curva que está dando o fluxo. Então eu posso tanto estar variando o B, quanto variando a orientação de B em relação à normal da superfície, como variando a área, diminuindo, aumentando a área da superfície. Basta que seja um elemento elástico que eu posso estar diminuindo a área, aumentando a área, certo? Então, uma dessas situações. Então, os problemas que estão no livro de vocês só estão casados com essas três informações. Não tem nenhum problema que está acontecendo simultaneamente as duas coisas. E até porque, vocês já ouviram falar em motor, né? O que é um motor? O motor é onde esse cosseno de θ aí está variando. Eu tenho um campo magnético e eu giro uma bobina na frente do campo magnético. Então o que eu faço? Faço aparecer corrente na minha bobina. É isso. Ou, em termos lá do pessoal de eletromecânica, o enrolamento do motor está de frente para o campo magnético, ele está girando na frente do campo magnético, certo? É isso que está acontecendo. Então ele vai enrolar esse motor aí. O que é? Fazer certo movimento, trilhos, loops de corrente, tudo acertado lá de determinada forma que a transmissão de torque do motor seja sempre contínua, certo? Que não aumenta e diminui, que faz o motor ir para frente e para trás. Que uma vez que ele começa a ir para um lado, ele vai sempre para o mesmo lado, certo? Então, veja só como isso daqui pode parecer com o que nós estamos aqui, ó. Isso daqui é um elemento que, igualzinho esse que eu falei aqui, ó. Nós temos uma espira aqui, ó. Tem um campo magnético uniforme aqui, ó, não está variando no tempo nada, mas tem dois anéis aqui onde a gente coloca para pegar o fio, certo? Ó, a nossa tomada está aqui, ó, tá vendo assim? E esse elemento está girando aqui dentro. Então veja, essa ponta aqui gira sempre dentro desse anel aqui, certo? Quando eu giro a espira, ela gira encostada nesse anel aqui.
e o outro lado gira encostado nesse daqui, certo? O tempo todo. O que é que está? Neste momento, vocês estão vendo o seguinte, ó. Vamos girar nessa direção aqui. Então, estava lá as linhas de campo assim, para lá, de frente. A nossa espira é exatamente essa daqui assim, deitada assim, certo? Ó, e o campo magnético para lá. Aí eu começo a fazer isso com a espira. Ó. Quando eu fizer 90 graus, o que aconteceu? O fluxo na nossa espira virou zero. Eu começo a mudar, o campo B está para lá. Mas o meu N está o quê? Indo para ficar 180 graus. Vou até ela voltar na forma original. Então o que eu estou fazendo é, fazendo uma espira girar no interior de um campo magnético. Eu estou fazendo uma variação de fluxo provocada por uma rotação do plano da espira. Então eu tenho que calcular o meu fluxo. Agora, o B uniforme pode sair fora da integral, certo? A área da espira é constante, integral da A. Portanto, o fluxo é o B, o lado 1 da espira multiplicado pelo lado 2 e o cosseno entre o quê? O B e o normal. Uma hora eu estava aqui os dois paralelos, ficou perpendicular, antiparalelo, depois volta a ficar paralelo novamente. Então, qual é a informação que a gente tem? Que a variação do fluxo com o tempo dá uma força eletromotriz. Então eu tenho que... Vamos olhar para o ângulo aqui. Eu não sei que ângulo que eu comecei e coloquei um ângulo θ, mas eu poderia ter começado com os dois, um alinhado com o outro. E o que aconteceria? Se os dois estivessem alinhados, o θ seria igual a zero, certo? Porque os dois... θ igual a zero significa que o normal da espira está paralelo ao campo magnético. Então, vou usar a lei de Faraday. Nesse fluxo, derivar um menos cosseno dá um seno, multiplicado por um ômega. Ou seja, a corrente que vai aparecer na espira é B, a área da espira, a frequência, dividido por R, seno de ômega t. Olha só o que vai acontecer com a corrente na espira. Eu estou girando, ela está mudando com uma função seno de ômega t. É uma corrente alternada, certo? Este é um elemento para gerar corrente alternada. Desta forma aí, ó, você tem uma corrente senoidal no tempo. O que nós estamos fazendo é simplesmente botamos uma espira na frente de um campo magnético e começamos a girar essa espira, certo? O que nós vemos é aparecer aqui nesses dois pontos uma corrente alternada. Com que frequência essa corrente aparece aqui? Com a mesma frequência de rotação da espira. Que frequência que nós temos aqui? Ômega, frequência angular, 60 Hz. Ou seja, lá em Itaipu, aquelas nossas bobinonas lá, a água está caindo, para fazer girar aquele sistema é massivo o suficiente para qualquer variação de metros cúbicos que aconteça de água caindo no mesmo rotor, gire sempre com a mesma frequência angular 60 Hz. Aí nós vamos ter o que aqui? 60 Hz. Se a gente quiser, como a Argentina quer 50 Hz, ou a gente muda o sistema eletrônico para transformar alternadores ou elementos de mudança de frequência, ou gera outros com rotação 50 Hz, certo? Mas é assim que a gente tem corrente alternada, um elemento na frente, certo? Girando, passando por um campo magnético que está alternando com a frequência do nosso rotor lá. Então, ou seja, quem está girando essa bobinazinha, essa espirazinha aí, está fazendo uma rotação no interior de um campo magnético que é uniforme de 60 de ômega. Mas esse ômega para a nossa rede aqui é 60 Hz, certo?
E se vocês forem descobrir quanto que vale 60 Hz, vocês vão multiplicar o quê? F60. Como a frequência angular é 2π vezes o F, certo? 2πf. Nós temos que 60 vezes 2π dá 6,28. Esse número dá 377. Então vocês vão ver lá no livro agora de vocês vários problemas que diz assim: a frequência angular do sistema é 377 radianos por segundo. No fundo, é uma rede que é de 60 Hz. Ou você diz que a rede é de 60 Hz ou de 377 radianos por segundo. Precisa sempre estar observando qual é a frequência que está sendo dita. Se é a frequência inversa de tempo ou a frequência angular. Mas é uma forma, veja, na nossa expressão, aqui, ó, eu tinha as três possibilidades. A gente já fez, essa daqui foi a do exercício, onde o B estava variando, diminuindo 150 Tesla por segundo, certo? E aqui é a segunda parte, que é o ângulo entre o vetor normal da espira e o campo magnético que está variando. Nós não fizemos nenhum sobre a variação da área. Tem um problema que vai aparecer que vocês vão ter que fazer com essa variação aí também, certo? Está no livro. Deixo esse para vocês. Como é somente uma derivada da variação, o que vocês têm que saber como o fluxo está variando, para saber a força eletromotriz, é saber a variação de fluxo. Portanto, é só olhar para o seu sistema e ver quem é que está produzindo a variação de fluxo, certo? Bom, vamos para frente. Aqui tem um segundo exemplo que também teve erro. E agora, não é nada diferente do problema anterior. Aqui tem um elétron, certo? Que está indo nesta direção de A para B. E aqui tem três perguntas. Eu tenho um elétron navegando nessa direção aí, e a pergunta: a corrente muda de sentido enquanto o elétron passa pela espira. A corrente que vai aparecer no anel é anti-horária. A corrente que vai aparecer tem o sentido horário. Não há corrente induzida porque o elétron está passando longe da espira. Nada se pode afirmar. O que vocês diriam agora nesse problema? Porque alguém fez esse problema? Você? Não? Ninguém fez esse problema? Poxa vida, aqui não tem nenhum. Bom, se ninguém fez, não sabe, mas sabe agora o que nós temos que perguntar. O que acontece com o fluxo quando o elétron começa a caminhar de A para B? Nós temos que B é μ0 sobre 4π Q V vetor S dividido pelo módulo de S ao cubo. Certo? Ou B dB é igual a μ0 sobre 4π I dl vetor S dividido pelo módulo de S ao cubo. Isso é o que nós sabemos da aula passada, certo? Então, o elétron está andando. O que é que acontece quando o elétron navega aí? Há variação de fluxo na espira? Porque para ver corrente que está sendo perguntado, tem que haver variação de fluxo, certo? Há variação de fluxo? Existe. Por quê? Vamos ver. Qual é a nossa informação sobre cargas em movimento? Quem que é esse S? S é um vetor que vai da posição da carga até um ponto que eu quero saber o campo, certo? Então aqui é o vetor S.
E aqui é o vetor V do elétron. Então eu tenho um elétron que vai indo... Bom, você falou num único ponto. Para achar o fluxo, eu tenho que achar o campo em todos os pontos do quê? Do meu anel, do meu círculo aqui, certo? Então vou desenhar um segundo aqui, uma outra posição. Esse é um S2, certo? Aqui um S1. E vou desenhar um outro S terceiro. Ou seja, com esses 3 pontos aí, vocês têm uma ideia quantos vetores eu precisaria desenhar para preencher todo o anel ou encontrar o campo em todos os pontos do anel. Porque o meu φ vai ser integral de B dA e epsilon é igual a menos dφ dt. E a corrente vai ser epsilon dividido pela resistência do anel. Bom, o que vocês concluem rapidamente, o que é preciso, vamos fazer a seguinte coisa. Vamos começar colocando o elétron agora nesta posição aqui. Como ele está navegando com uma velocidade v, depois de um certo tempo ele veio para esse ponto aí, certo? Então vamos ver o que acontece com os nossos vetor S. O verde vai aqui, o vermelho vai aqui, certo? E o azul vai aqui. O que acontece com o campo desses 3 pontos à medida que o anel começou a andar? Que o elétron começou a navegar de A para B? O campo é perpendicular ao plano formado por S e por V. Portanto, é perpendicular ao plano da espira aí, certo? Esse é o nosso campo. Ele está entrando ou está saindo? É um elétron que está indo do quê? Da esquerda para a direita. Pela regra da mão direita, dá um elemento apontando para nós. Só que tem uma carga aqui, e a carga é menos E. Portanto, o campo está entrando aqui. Ó. Aqui tem um campo entrando. Tá? Bom, o campo está entrando. Agora a gente já concluiu que o campo está entrando. Segundo, à medida que eu estou vindo da esquerda para a direita, eu vou passar numa situação onde as distâncias S1, S2 e S3 vão ficar o quê? Mínima. Quando a distância é mínima, eu estou passando pelo máximo valor de B naquele ponto, certo? Se eu continuar com o elétron para cá, agora, colocar o elétron aqui, o que começa a acontecer? Então, os S's vieram diminuindo e depois começou a aumentar. O que aconteceu com o fluxo? Ele aumentou para dentro, certo? Veio aumentando, 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 até o S ficar o quê? Mínimo aqui. E depois o S começou a aumentar, o fluxo começou a diminuir para dentro. Então, o que é que acontece com a corrente? Agora, que eu falei tudo isso. Que direção vai ser e para que lado que... Qual é a resposta? Quando eu estiver vindo da esquerda para a direita, eu estou o quê? Aumentando o fluxo para dentro. Certo? Aumentar o fluxo para dentro significa aparecer uma corrente aqui. Nessa direção aqui, certo? Então, até que eu, deste lado aqui, ó, até que eu tiver com o elétron aqui, a minha corrente é assim. Correto? Está aumentando para esse lado. Quando eu passar, o que acontece? O B começa o quê? O S começa a aumentar, o B para dentro começa a diminuir. Aparece uma corrente no sentido oposto para tentar manter o estado que estava até chegar ali no meio. Então ele foi aumentando, aumentando e quando inverteu de lado. Então a corrente
quando passa aqui pelo meio, inverte de lado. Qual é a corrente? Muda de sentido enquanto o elétron passa exatamente sobre a espira. Ele vai aproximando, quando ele vai saindo, a corrente mudou de lado. Ou seja, até aqui ela vinha em um sentido, quando passou mudou de sentido. Vê se tem outra resposta para esse problema aí. Sentido anti-horário. Tem, mas só por uma parte do tempo. Então não é uma resposta verdadeira. Eu posso estar fazendo uma análise errada. Existe por um tempo, sentido anti-horário é até chegar na espira, mas como ela inverteu, no sentido horário, é depois que o quê? Passou da espira. A corrente não tem corrente induzida. Tem corrente induzida sim, certo? Então, todas as outras coisas têm parte de verdade, mas somente a letra A que é verdadeira, certo? Completa. Eu não entendi por que a corrente troca de sentido quando você passa da metade. Porque assim, veja, para mim a corrente ela tem que aparecer para fazer um campo no sentido contrário. Isso. E anular aquele fluxo. Então, veja, quando eu estava distante, o campo lá dentro da espira tinha um S muito grande, certo? Era muito pequenininho. Eu vou aproximando, o campo está aumentando para dentro. Vai aumentando, aumentando. Aparece uma corrente que tende a diminuir, correto? Uma corrente no sentido anti-horário. Cheguei bem na posição central aqui da espira. Nesse ponto eu cheguei com o menor valor de S. Daí por diante eu começo a aumentar o S. O campo continua para dentro ainda. Só que agora, quando eu estiver lá longe, o campo está fraquinho. Ou seja, ele era forte para dentro e foi enfraquecendo. Ele começou a diminuir à medida que eu passei pela espira. Então, enquanto eu vinha vindo, tinha uma corrente que tentava o quê? Está aumentando, tentava diminuir. Depois que eu passei, ele estava diminuindo. Não, para, tem que aumentar. Ela não inverte de sinal, certo? Exatamente quando passa, o elétron está passando por velocidade V e a corrente mudou de sinal ali, bem no meio. Alguma dúvida? Porque todo o capítulo de hoje é só isso, viu? Vocês estão vendo. Que é exatamente o que o Faraday tinha observado. Eu falei dos experimentos de Faraday, estou dando de vários exemplos para a gente ficar craque nisso, certo? Um outro que aparece, no mesmo sentido. Se eu estou navegando com uma espira, fazendo uma espira girar, o que acontece? Tem variação de fluxo. Se tem variação de fluxo, aparece força eletromotriz, aparece corrente. A corrente em fios faz dissipar energia. Quem está dando essa energia? Então nós podemos verificar aqui como que essa energia aparece. Vou fazer uma coisa muito simples. Pegar um cidadão aqui e fazer um movimento bastante simples. Um campo uniforme entrando, certo? Um movimento, vou botar um movimento aqui com velocidade constante para a direita. Então, uma espira que está dentro de um campo magnético, que tem uma distância x aqui dentro, certo? E começa a sair, ser puxada para fora. Esse x aí começa a diminuir. Como nós temos, φ é igual a integral de B dA sobre S, que é integral de B dA cosseno entre B e dA. Como o campo está entrando, está perpendicular ao plano da espira, o B e o dA estão paralelos. Então o cosseno é igual a 1. Isso daqui fica B vezes a área da espira, dentro do campo magnético. A dentro de P. Que é quanto? É B vezes essa distância aqui, L, vezes este pedaço aqui, x. Então, o fluxo nosso, quando a distância aqui for x, é BLx. Mas, o que nós temos o que é epsilon?
epsilon é igual a menos d dt de φ, que é igual a menos d dt de b lx, que é igual a menos b l dx dt. O que é dx dt? Estou andando com a espira com uma velocidade v. Dx dt é v. Só que dx dt é negativo, certo? O x está diminuindo com o tempo. Então, dx dt é menos um v. Portanto, isso daqui é bl vezes v. Ou seja, a força eletromotriz que aparece na espira é blv. Isso implica que vai aparecer uma corrente induzida, que é blv dividido por R. Opa, apareceu uma corrente num fio que está dentro de um campo magnético. O que aparece sobre ele? Ó, aqui. Que direção é a corrente primeiro? Vamos olhar lá na espira. A espira está indo para lá, ó. Está aumentando ou diminuindo o campo para dentro? O fluxo está diminuindo. Então, a tendência é aparecer uma corrente que faz o quê? Manter ou aumentar, tentar garantir que não haja essa diminuição. Para não haver diminuição, a corrente tem que estar o quê? Pela regra da mão direita, nesta direção aqui, certo? Isso faz com que ela tende a manter o B constante. Bom, se tem essa corrente aqui, nós temos uma outra expressão. Aparece uma corrente, então, na espira. Veja que temos o campo aqui. Aqui, com velocidade V. Então, apareceu uma corrente I nessa direção. Como tem um campo magnético, aqui, uma corrente para cá, uma corrente para cá e uma corrente para lá, o que faz aparecer? Ó, uma nossa expressão dF é igual a I dL vetor B. Então, isso faz aparecer aqui, ó, como o dL é para cá, o B é para dentro, ó, B para dentro, dL para cá, B para dentro, faz aparecer aqui nesta região uma força para cá, nesta região aqui uma força para cá, nesta outra região uma força para cá, e para que a velocidade seja constante, implica que o agente externo também exerça uma força F externa. Correto? Porque se ele não exercer força, o quê? A corrente segura. Para ele continuar navegando com velocidade constante, ele tem que fazer a força. A força total, F total, tem que ser igual a zero para V igual a constante, certo? Senão, não tem. Tem aceleração. Para manter V constante tem que... Mas a força total é... vamos chamar aqui F1, F2, F3 e F externa. F1 mais F2 mais F3 mais F externo tem que ser igual a zero. Mas como F1 é igual a menos F3, porque o 1 está aqui para baixo e tem a mesma distância daqui até aqui, ó, esse pedaço aqui é igual a esse daqui, então F1 é igual a menos F3. Isso implica que F2 mais a força externa tem que ser igual a zero. Ou seja, um indivíduo tem que puxar a espira com uma força exatamente igual à força magnética F2, para que a espira continue andando com uma velocidade
constante. Então vamos voltar aqui o nosso problema e ver o que acontece. Aqui ele chamou de F1 e força aplicada, mas vocês estão sabendo que o F1 é o meu F2 e a força aplicada é a força externa, é a força que alguém está exercendo, certo? Bom, se eu tenho a força quanto que vale a força nesse pedacinho aqui? É o B, o comprimento vezes a corrente, certo? Então o F1 é o B vezes o I vezes o comprimento. Mas o I a gente já determinou. O I é o I induzido, que é BLV sobre R. Eu tenho uma corrente induzida aqui, I induzida é igual a BLV. Não, aí não vai aparecer. I induzida é igual a BLV. Tá. BLV dividido por R. Então, se a força é a corrente que está passando no fio por L por B e o I que está passando no fio é BLV, a força é um BLV quadrado sobre R. Então, esta é a força que o agente externo tem que aplicar para fazer com que a espira vá com uma velocidade V. Mas vamos olhar um outro problema de força aplicada. Eu estou falando de força aplicada, certo? Então, se eu estou aplicando força, isso implica que o agente externo está realizando um trabalho externo, certo? Que para andar um pedacinho dl, ele realiza o quê? Um F aplicado escalar dl. Então esse andei um pedacinho dl, eu realizei um trabalho que é F vezes o meu deslocamento. Mas potência dissipada no fio, nós sabemos, está passando uma corrente, que não tem ninguém fornecendo, a não ser o agente externo, é toda a potência oferecida pelo indivíduo externo que está puxando. A única energia que está sendo transferida para o nosso sistema, para gastar, para aquecer, para usar em dissipação como corrente, é fornecida por quem está puxando a espira, certo? Então, a potência dissipada é o delta W externo dividido por ΔT, que é um F aplicado escalar dl dt. Mas o que é dl dt? Própria velocidade, né? Então isso daqui é um F aplicado vezes V. Como os dois estão na mesma direção e está puxando a força que o cara está puxando a espira, está na mesma direção do movimento dele, os dois são paralelos, então a potência aplicada ao sistema é F vezes V. Mas nós vimos que a F aplicada, certo? Que a F aplicada era igual ao quê? O B quadrado, o L quadrado, V dividido por R. Ou seja, a potência. Essa é a força. Isso implica que a potência aplicada é multiplicar isso daqui por V. É igual a B quadrado, L quadrado, V quadrado dividido por R. Pode parecer uma expressão estranha, né? Mas vocês conhecem, já estudaram lá no capítulo 27, 28, que corrente num fio dissipa uma potência dada por o quê? P igual o quê? R I quadrado. Correto? Quanto que era o I nosso induzido? O I que tem na espira? Lembram? A gente volta aqui e dá uma olhada.
A corrente é BLV sobre R. Então, vamos voltar lá. A corrente é BLV sobre R. Isso implica que potência dissipada no fio é igual a R, BLV sobre R ao quadrado, que é igual ao quê? B, que é a mesma que o cidadão externo está oferecendo para o sistema, certo? Quer dizer, então, nós estamos vendo uma certa conservação. A energia dissipada é exatamente aquela fornecida pelo agente externo. O sistema ficou em equilíbrio, o que significa que o fio estava com uma determinada temperatura, ele continua com a mesma temperatura, ele só ficou trocando calor com o meio ambiente. Isso que essa expressão aqui está dizendo, certo? Mas nós só estamos remontando as aulas anteriores de agora em diante, porque nós já sabemos que movimento relativo ou variação de fluxo magnético produz o quê? Força eletromotriz. Força eletromotriz faz o quê? Produzir corrente nos nossos circuitos. Ah, mas se tem corrente no circuito, acho que tem uma coisa a mais. O que é que faz o elétron andar num fio? Um campo elétrico. Certo? Então, tudo que nós estamos falando aí merece um pequeno ajustezinho. Nós precisamos olhar para aquilo que está acontecendo dentro do nosso fio também. Nós temos uma corrente agora, certo? Então, tem um campo elétrico lá dentro. Mas até agora, tudo que fez produzir corrente e força eletromotriz foi o quê? Variação de fluxo magnético. Variação de fluxo magnético está fazendo aparecer campo elétrico. Mas nós até agora tínhamos dito que campo elétrico é produzido por carga. Esse campo elétrico aí é produzido por carga? Não, esse campo elétrico é um campo induzido pela variação do campo magnético, certo? Então, o campo elétrico tem duas origens. Ele tem uma origem eletrostática, que é carga, e uma outra origem, que é variação de campo magnético. É duas fontes de B. O que nós precisamos agora é olhar com cuidado pela segunda variação, porque quando eu estou passando carga, vocês viram que a corrente dava numa determinada direção e ela fechava, certo? Então está dizendo que o campo elétrico está seguindo, fazendo um movimento diferente daquele que era divergente. Este campo elétrico gerado agora, ele tem uma cara diferente daquele eletrostático. Vamos então nesta direção. Vamos aprender o que é que ficou faltando aqui. Esse daqui é o mesmo problema anterior. Então vamos começar a olhar para a presença do campo elétrico. Vamos primeiro fazer uma barrinha andar dentro de um campo magnético. Quando eu estou com a barra, tem o elétron livre lá, certo? Os elétrons estão navegando. Um elétron que está aqui, por exemplo, está andando para lá com velocidade v. Então, tem um elétron andando para a direita, certo? Um campo magnético entrando, ele sofre a ação de uma força, que é, se fosse uma carga positiva, produto da mão direita faz ele o quê? Ir para cima. Como ele tem uma carga negativa, né, a força, o que é? É QV vetor B. Força sobre a carga Q. Então, a força magnética faz o elétron vir para esse lado aqui. Mas se o elétron começa a ir para o lado esquerdo, aliás, para o lado de baixo, uma carga positiva está sobrando do lado o quê? De cima. Separação de carga eletrostática. Agora faz aparecer o quê? Um campo elétrico dentro do material que vai do potencial maior para o potencial menor. Então, veja,
eu tinha um campo magnético entrando, a barrinha começou a movimentar, fez aparecer um campo elétrico dentro da barra que empurra os elétrons para o lado de baixo e deixa positivo do lado de cima. Isso cria uma diferença de potencial, cria uma força eletromotriz induzida, certo? Essa força eletromotriz que está aparecendo aqui é induzida. Quando que para de vir elétrons por uma ponta da barra? Quando a força magnética anular a força elétrica, certo? Nesse momento não tem mais força líquida, a força é zero. Como que é a força total? A força magnética, a força elétrica, a força total e a soma das duas, certo? Quando eu tiver tantos elétrons na ponta da barra de determinada forma que o campo elétrico anula, a força elétrica é anulada pela força magnética, eu não tenho mais força e a barra continua com aqueles dois pacotinhos de carga nas pontas, positivo e negativo. Uma parte negativa aqui, uma parte positiva aqui e um campo elétrico segurando essa situação. No momento que eu diminuir a velocidade de propagação, também diminui essa quantidade de carga. Por quê? Porque quem garante que a quantidade de carga na ponta é essa força aqui, ó, total. Se essa força aqui for igual a zero, implica que o E é igual a menos V vetor B. Então, este é o campo elétrico que aparece dentro do fio. Eu tenho um elétron navegando para lá, um campo entrando, o menos dá um campo elétrico de cima para baixo, certo? Olha lá. O menos aqui já garante. Eu sabendo fazer produto vetorial, eu enxergo direto qual é o quê? A direção do campo elétrico. E porque já coloquei a carga lá e a carga aqui, certo? Então, este é uma diferença de potencial, uma força eletromotriz induzida que apareceu aí devido ao movimento da barra no campo magnético. Nós podemos calcular qual é essa diferença de potencial entre o ponto V mais e o ponto V menos, certo? Uma integral do mais até o menos me dá quanto é a diferença de potencial. Tem um campo elétrico ali que vem de cima para baixo. Se eu integrar desde lá até lá embaixo, o E dl, eu tenho o quê? A diferença de potencial, que é exatamente a força eletromotriz induzida que está ali. Então, integro. E dl dá o módulo de E, o módulo de dl, vezes o cosseno entre eles. Como? Eu estou vindo do mais até o menos, eu estou indo na direção do campo elétrico. Então, o cosseno é 1. O campo elétrico é E vetor B. O V é para a esquerda, o B é para dentro, o E é para baixo e é o quê? Constante. Então, é EB. É simplesmente o E que está aqui, é o B vezes o quê? O V. BV, ó. Daqui o módulo de E é igual a B vezes V. Integrado em dl é o comprimento da barra, BLV. Ou seja, a força eletromotriz que aparece nas pontas, entre as extremidades da barra, é exatamente BLV. Então eu sei criar diferenças de potenciais entre dois pontos, induzir, separar cargas. Lembra que nós já fizemos isso com a bateria. Nós usamos uma reação química para colocar um polo da bateria positivo e outro negativo. Agora nós estamos usando movimento no interior de um campo magnético. Nós colocamos carga num ponto da barra de um tipo e do oposto na outra ponta da barra. Então quem separou essas cargas foi o quê? Uma variação de fluxo magnético. Então é uma força eletromotriz induzida. Do lado de fora a gente tem uma diferença de potencial. Lembra lá na bateria? Quando a gente passava por dentro da bateria, o elemento dava energia. Nós tínhamos por fora, media a diferença de potencial e fechava o circuito. Então a diferença de potencial por fora do circuito, mais a força eletromotriz, dava zero, porque nós saímos de um ponto de potencial
e voltávamos no mesmo ponto. Agora, o que nós temos, em vez de ser um elemento químico, uma reação química separando as cargas, quem está separando as cargas? Uma variação de fluxo. Mas este foi um exemplo bastante simples de enxergar. Mas vejam outro aqui, que foi o que o Faraday fez. Vocês aqui têm bicicleta? Alguém aqui tem bicicleta? Com lâmpada ou sem lâmpada? Sem. Mas só ele que tem bicicleta? Mais ninguém? Vocês tudo moram aqui pertinho, assim? Ou longe demais para ter que ir de ônibus? Tem sempre as variáveis, né? Segunda opção é mais apropriada, né? Mas então, vocês já viram bicicleta andando por aí com uma lampadinha, não? Quem que gera aquela energia? De onde que tem? É uma bateria que está sempre carregada lá? Na realidade tem um dínamo-zinho. Tem alguns que é bateria, que vai gastando com o tempo. Agora que tem lítio, dá para aguentar bastante tempo. E é baterias recarregáveis, o cara vai lá em casa e recarrega da noite, tipo carro, tem bastante coisa que já pode usar essas baterias. Mas tem um outro, que é um dínamozinho, que é o dínamo de Faraday. E como que é o dínamo de Faraday? É um disco, certo? Aqui, ó, esse disco aqui, esse é o dínamo de Faraday, que gira na frente de um campo magnético. Olha aqui, você pega um campo magnético aqui, ó, aplica aqui, e faz esse disco girar com uma certa velocidade. Então, cada ponto desse disco aqui, ó, aqui, tem esse ponto aqui, ó, essa areazinha, tá dando volta aqui, certo? Mas se você fizer uma linha aqui, ó, daqui até aqui no centro, esse disco gira toda essa, como se fosse uma barrinha, gira e volta no ponto original depois de um período, certo? Então, eu consigo ver a varredura dos pontos do disco num tempo t. Se eu tenho cargas movimentando na região que tem um campo magnético, ela sofre ação de uma força. Então, imagina que eu tivesse uma carga positiva aqui, ó, e fizesse o disco movimentar nessa direção que um campo magnético saindo aqui. O que iria acontecer? Tem uma carga que está aqui, o disco saindo, a carga positiva seria empurrada para onde? Para a borda do disco aqui, certo? E a negativa lá para o centro do disco. Só que este ponto aqui, num disco que está girando com uma velocidade, uma frequência ômega constante, tem os pontos que o ponto do centro não sai, não gira. Mas o ponto que está lá no raio máximo do disco, na borda do disco, está girando com uma velocidade bastante grande. Como que é a relação entre a velocidade de um ponto R qualquer e da borda do disco? Ou como que é a velocidade de giro dos pontos em função do raio do disco? Vamos fazer uma conta bastante simples. Um raio, um ponto de raio R, certo? Dá uma volta 2πr num período. O ponto lá da borda dá um raio 2πr grande pelo mesmo período. Então, o tempo de giro é o mesmo. Se o raio aumentou, a velocidade também tem que aumentar, certo? Na realidade, a velocidade é ômega R, certo? O V é igual a ômega R. Então, cada um dos pontos aqui, ó, está andando com uma determinada velocidade. O lá da borda está andando com uma velocidade muito grande. Mas nós vimos que a força que vai aparecer campo elétrico, certo? Nós temos um disco que está girando na presença de um campo magnético. Nós temos uma força que é o quê? Vamos escrever a força inteira aqui bem no alto. F é igual a QE mais QV
vetor B. O disco começa a girar, começa a mandar cargas para a borda positiva e para o centro negativo. Mas vai mandando, mandando, chega uma hora que acontece o quê? A carga para. Ela para só lá na ponta ou para em todos os pontos do disco? Não tem como parar, ela tem que parar em todos os pontos. Cada ponto tem que estar parado. E elas têm que girar parada, certo? Os discos giram e as cargas estão lá, pararam ali. Então, eu tenho campos diferentes, porque para a carga ficar parada, a força total tem que ser zero em cada um dos pontos. Então, eu tenho um campo E que depende de R, porque a carga agora foi parando lá, foi girando, girando, foi acumulando carga, de determinada forma que elas ficaram todas paradas e começaram a girar. Então, tem um E que depende de R. Então, eu vou agora fazer o mesmo cálculo que eu fiz anterior, sair desde lá da borda, pegar o campo que está paralelo, certo? Ao disco, só que agora ele depende, este campo que está aqui é um ômega R, que aqui é, ó, isso daqui é E igual a menos V vetor B, correto? Menos E V vetor B. O módulo de E é o módulo de E vetor B, o cosseno do ângulo entre eles. Como a partícula está girando no plano do disco e o campo está perpendicular, o seno entre eles é 90 graus. Então, 1. Portanto, é E vezes B, o módulo VB é o módulo de E. Como eu tenho um módulo de E igual a VB e o V é igual a ômega R, eu tenho um campo ômega RB, que eu tenho que integrar desde a borda até o quê? No centro, para achar a diferença de potencial. Integrar um R, ó, ômega RB dr. O R dr dá um R quadrado sobre 2. Ou seja, a força eletromotriz ficou 1 meio de ômega R quadrado vezes B. Então, eu tenho, sim, um bicho que faz uma força eletromotriz. Se eu pegar agora, colocar um fiozinho e colocar numa lâmpada, e quando o cara pedala, certo? Fica girando com uma velocidade. Tanto é que aqueles que têm dínamo, diferente daqueles que têm uma bateria carregada, que tem dínamo, quando o cara diminui a velocidade, a lâmpada murcha. Quando ele acelera, a lâmpada acende. Por quê? Porque o V aumentando, certo? Aumenta o campo magnético, o campo elétrico em diferentes pontos do disco, certo? E aqui, o que significa? Significa aumento dessa frequência aqui, ó. Cara, aumentar a velocidade significa aumentar como o raio do disco é constante, significa aumentar o ômega. Aumenta o ômega, aumenta o epsilon, aumenta a razão epsilon sobre R, aumenta a corrente. A lâmpada fica mais intensa, certo? Porque a potência dissipada na lâmpada é R I quadrado. Se eu aumentei o I, aumenta a lâmpada. Então vocês vão distinguir rapidamente se o cara que está andando na rua está com uma bateria de lítio, certo? Ou com um dínamozinho que ele está girando e está fazendo a lâmpada acender ou apagar. Uma vai ficar sempre com a mesma corzinha lá e a outra vai depender da velocidade com que ele anda. Mas esse é um trabalho do Faraday. Veja que ele era bastante envolvido com a coisa. Bom, e como eu falei que agora o campo magnético gera campo elétrico, então vamos olhar para esta situação aqui, ó. Vamos fixar um anel dentro de um campo magnético e vou variar o campo magnético. Eu tenho um fluxo assim, ó, φ igual integral de B dA, que é igual a 1B vezes 1 área, e o dφ dt é igual a 1A dB dt. Correto? Então, se o B C dB dt for diferente de zero, a área do anel é fixa, vai aparecer uma força eletromotriz, correto? Então eu tenho uma força, agora, o φ, que é igual a 1A dB dt, 1 dB
dt diferente de zero, isso implica... Não, isso daqui é dφ dt, certo? Então, o epsilon é igual a 1A dB menos A dB dt. Se isso daqui me faz aparecer um I induzido, que é igual a menos A dB dt dividido por R. Se a corrente no fio implica que há um campo elétrico E, correto? Então veja, tem um campo elétrico agora no fio, em qualquer ponto do fio está tendo uma corrente constante, tem um campo elétrico empurrando as cargas ali. Então a gente pode descobrir o seguinte, quanto que é o anel, está aqui, tem uma área A e tem uma força eletromotriz induzida. Aqui tem um campo elétrico que está fazendo a corrente andar. Então eu tenho quanto que é a força eletromotriz desse nosso circuito. Eu tenho que a energia que eu vou dar para a carga ou para produzir corrente, né? Vem de quê? O W, que é igual à integral da força elétrica dL. Fechada, porque a carga sai daqui, dá uma volta inteira e volta aqui. Cada ciclo que eu dei, eu vou dar essa energia para ela, certo? A força está sendo aplicada em todos os pontos aqui, e que é a força elétrica vezes um dL. Mas essa força elétrica é um Q integral fechada de E escalar dL. Correto? Tá, fez a carga andar lá, gastou uma certa energia. Nós vimos. Tem uma corrente I com a energia dissipada? RI quadrado. Então alguém está dando essa energia. Essa energia é exatamente o Q E escalar dL fechada, para dar uma volta inteira no fio. Mas nós já sabemos que a energia está vindo de quê? Da variação de fluxo. Quem está fazendo aparecer a corrente é a variação de fluxo, certo? Então, o trabalho nosso E é igual ao Q vezes epsilon, que o epsilon vem da variação de fluxo. E a variação de fluxo dá energia, faz a carga andar e é exatamente o que está sendo dado e o que está sendo consumido para fazer a carga dar uma volta. Então essas duas quantidades aqui, ó, tem que ser iguais. Isso daqui tem que ser igual. Essas duas coisas sendo iguais, significa que Q vezes epsilon, que é igual a Q vezes o quê? Menos D dt de φ de B, tem que ser igual a Q integral fechada sobre o anel de E dL. Ou seja, aí eu botei Q zero aqui, então eu vou botar Q zero, porque é o mesmo Q, certo? Em todas elas. Ou seja, a integral fechada sobre o fio, vou escrever sobre o fio aqui, eu falei anel, mas é fio, E dL é igual a menos D dt de φ de B. Que era esta daqui é a lei de Faraday. Ou seja, a variação de fluxo faz aparecer um campo elétrico que faz a carga movimentar. Então, esse campo elétrico, você volta aqui e vê, ó o campo elétrico está empurrando a carga, ela vai indo para cá, ela vai girando, vai completando dentro do anel, certo? Então, eu tenho um movimento da carga no anel, produzido pela variação do fluxo que eu estou tendo no anel. Quem está dando energia? Quem está fazendo variar o fluxo.
esse fluxo que está aumentando ou diminuindo. Você vê. Agora vamos ver o seguinte. Eu tenho um B para dentro. Se eu aumentar o B para dentro, certo? Vai aparecer uma corrente que faça o quê? Se eu estou aumentando o B para dentro, a corrente que vai aparecer tem uma direção tal que vai produzir um B que tenta diminuir o aumento do B para dentro. Então a corrente tem que ser anti-horária, que é exatamente essa que está indicada aqui, certo? Então esse significa um movimento de aumentar o B. Se eu tentar fazer o contrário, diminuir esse B aí, a corrente vai imediatamente inverter e o E vai ter a direção oposta. Vai continuar gastando a mesma energia, certo? A única coisa que eu sei é que num a corrente está num lado e na outra está na direção oposta, porque o campo elétrico só faz empurrar a carga lá dentro do campo devido, e ele é produzido pela variação de B. O que está acontecendo com a linha do B aí? Está empurrando para cá, empurrando para cá, empurrando para cá, empurrando para cá. O que tem com o B? Com a linha do E? O E fica uma linha circular fechada em função do quê? Do fluxo. Nós tínhamos uma corrente elétrica, produzia linhas de B fechada em torno dessa corrente. Agora nós temos um fluxo de B variável, produz um campo elétrico circular em torno do B. Então, tanto a nossa integral de Ampère vai ter que ser olhada para o campo elétrico, como nós olhamos para o campo magnético, a corrente, porque as linhas são linhas circulares. Então nós vamos tanto ver o divergente de B quanto a circuitação de B. De E. Não, opa, calma, até agora nós só falamos de quem gerou campo elétrico aqui circular foi a variação de B. Então, variação de B produz campo elétrico. E agora as linhas são fechadas. Essas linhas de B produzido pela variação do B são linhas fechadas. Então, de agora em diante, toda vez que a gente for escrever um E, a gente vai ter que escrever o E como o E é um vetor e é um campo elétrico. Nós temos que escrever a forma dele vindo da parte eletrostática e da parte induzida, ou seja, a soma dos dois campos. Se houver variação de B igual a zero, só fica eletrostático. Porém, se não tiver carga e tiver variação de B, tem o E, o outro E. Então, veja o que nós ganhamos hoje. A lei de Faraday nos diz que existe campo elétrico com linhas fechadas produzidos pela variação de B, pela variação de fluxo magnético. Então, para terminar, eu vou mostrar um exemplo de que vamos colocar o seguinte, uma região que tem um campo magnético. Eu disse que tinha um anel onde as cargas estavam andando. Mas e se eu tiver uma carga aqui no ar e começar a variar o campo magnético aqui? O que vai acontecer? Eu estou variando o campo magnético. Variação do campo magnético produz campo elétrico. Então vai acertar na carga. E vai fazer o quê? Ela girar numa determinada forma que tende a anular o efeito que está produzindo. Então, independente de ter meio físico ou não, eu vou criar o campo elétrico. Vai existir campo elétrico produzido pela variação de B. Basta você colocar uma carga lá que você observa isso. E aqui, então, tem exatamente o problema anterior, onde nós temos uma curva dentro da região que tem B e uma que está do lado de fora aqui. Como nós temos que a lei de Gauss, a lei de Faraday, é agora completamente escrita como variação do fluxo menos, com o sinal menos, é exatamente igual a circuitação de B, eu posso usar essas duas linhas aqui para determinar como fica o campo
elétrico produzido nessas regiões. Então, vou trazê-lo aqui para vocês. Então, eu vou pegar a situação quando o R é menor e quando o R é maior do que R grande, o raio do campo magnético. As duas situações, a regra, a lei é a lei de Faraday, que é o que nós aprendemos hoje. Lei de Faraday. Variação de fluxo magnético é igual a circuitação de E. Se eu tiver dentro do nosso anel, por exemplo, aqui, ó, o que aconteceu? Se eu tiver numa região aqui, por exemplo, ó, um raio aqui é R pequeno, isso daqui tem que a integral fechada de E dl, nós já sabemos. Aqui eu tenho um B saindo, certo? O B está saindo. Se ele estiver variando e estiver aumentando, vai aparecer uma corrente no sentido horário aqui, certo? E se ele estiver diminuindo, vai aparecer uma corrente no sentido anti-horário. Mas, como é a corrente vai fazer nesse sentido aqui, o campo elétrico também vai seguir esse sentido aí, certo? Porque quem determina a corrente é o campo elétrico, não é o campo elétrico, a corrente que determina o campo elétrico. Quem determina o campo elétrico, quem determina a corrente é o campo elétrico que está existindo. Então vai aparecer ou um campo elétrico para lá, ou um campo elétrico para cá, dependendo se eu estiver aumentando ou diminuindo o fluxo. Mas um campo elétrico integrado numa circuito fechado, sobre esse anel aí, certo? Vai ser E que multiplica 2π vezes R, o raio do anel. Isso vai ser, de acordo com a lei de Gauss, menos d dt de φ de B. E quanto que vale o φ de B ali? Vale menos d dt do B de T vezes área. A área desse fio aí é o quê? Menos π R quadrado dB dt. Ou seja, E que multiplica 2π vezes R é igual a menos π R dB dt. Ou seja, R é igual a menos R sobre 2 dB dt. Veja que este B aí é um B que é zero, um E é zero no centro e tem um valor máximo no raio da espira, que vai crescendo, 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 até ali tem fluxo de B. Depois, se aumentar o raio, vai ter uma borda do lado de fora que não tem mais B, certo? Eu vou integrar, mas com B igual ao quê? Zero. Então, o nosso elemento dB vem aqui, certo? A variação do B. Se eu tiver um B constante, quanto que dá para o E? Zero. Se eu tiver um B que está dependendo do tempo, ou eu tenho um E que vai aparecer aí dependendo dessa derivada de B. Então, se eu tiver agora do lado de fora do circuito, que é a segunda parte, eu tenho um raio R aqui agora, ó. Eu também vou fazer a mesma coisa do lado de cá. R maior do que, aqui é R menor do que R grande, e aqui R maior do que R grande. No nosso E, nesse anel aqui, vai ser E que multiplica 2π vezes R. E o fluxo de B? Vai ser a área desse anel todo, certo? Mas tem fluxo somente aonde? Até a linha vermelha, que é de raio R. Então, o nosso fluxo é menos π R grande dB dt. Ou seja, o π cancela com π, e quando R for maior que R grande, eu tenho menos um R quadrado aqui sobre 2R dB dt. Veja que aqui é proporcional a R, ó. Vai crescendo até chegar na linha vermelha. Quando passar da linha vermelha, ele começa a decrescer com 1 sobre R.
vocês já viram um problema muito parecido com esse daí. Olha ele aqui, a segunda parte, que é exatamente essa daqui, e o campo foi crescendo, 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 crescendo até a borda do anel, até a região que existe campo variando, e fora. Fora continua tendo um campo elétrico. Se você colocar uma carga distante do local que existe campo magnético variável, a carga vai se movimentar, porque existe um campo elétrico aqui. Mas ele vai decrescendo. Quanto mais distante você tiver dessa região, mais fraco ele vai ser. Veja que esse gráfico vocês já viram outras vezes aqui. Viram onde? Exatamente quando nós usamos a lei de Ampère para um fio grosso, certo? Que tinha corrente passando por ele. A corrente ia aumentando, aumentando, e a quantidade de carga ó, que nós estávamos considerando ia aumentando até a borda do fio, daí por diante só continuava a corrente que tinha dentro do fio, certo? Como a lei de Ampère diz que integral fechada de E, lei de Ampère é B dl, a circuitação de B é igual a μ0 I envolvido. Se terminou, não tem mais I, só tem aquele central, continua sempre o I de dentro. Você vai indo distante, distante, começa a decair. Então cresce até a borda do fio. Exatamente assim, o campo magnético são linhas circulares em torno do fio que cresce até a borda e depois começa a decrescer. O campo elétrico induzido pela variação de fluxo magnético também sai do zero no centro da variação do campo magnético, vai crescendo até comportar todo o fluxo. Quando o fluxo ficar constante e ele vai embora, não tem mais fluxo, o campo elétrico começa a decair. Exatamente. Se vocês olharem o gráfico, vocês não vão ser capazes de distinguir um do outro. Um é para campo elétrico, que vem do fluxo magnético variável. E o outro vem do campo devido à corrente no fio. Os dois gráficos são os mesmos. Se falar, você vai ter que olhar nas ordenadas e abscissas para descobrir quem é quem. Bom, para terminar, eu trouxe um elementozinho que está ali. Nós temos uns 2 minutos aqui ainda. Eu vou mostrar uma coisa. Eu vou pedir ajuda sua para fazer uma coisa aqui, para mostrar tudo isso que nós falamos de indução, a existência de fluxo magnético e ele... Não, deixa isso daí aí. Existência de fluxo magnético e a variação do fluxo, mostrando que gera corrente e essa corrente tem uma tendência de criar um campo na direção oposta. Então eu vou dar 2 ímãzinhos para você. Você vai ter que soltar assim. Pega assim. O outro também. Então aqui tem 2 ímãs. Só para mostrar que aqui, como aqui tem um material, um alumínio, e esse alumínio tem cargas livres, quando você soltar um campo magnético, vocês lembram uma bússola, um ímãzinho que tem as linhas de campo assim e elas divergem assim, não é? Olha lá, está lá o ímã descendo, tá ok? É um desses daí. O que acontece quando ele vai passando aqui pelo campo? O fluxo vai aumentando até ele chegar naquela região. Depois que ele passa de um determinado anel, vamos dizer, em todos os pontos aqui, mas vamos não se especializar somente em um aqui. Esse anel aqui, a linha vem aumentando, 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 quando chega aqui fica constante, que a linha lá dentro do fio tem o mesmo número e é constante. Depois que ele passar inteiro, começa o quê? Diminuir no sentido oposto. Qual é a direção do campo que aparece? Quando eu estou aumentando o número de linhas, vai aparecer uma corrente no fio aqui em torno do tubo, que faz o quê? Gera um campo que tende a anular. Então é como se fosse botar um ímã do lado oposto, segurando aquele que vem subindo. Então se eu vou passar, deixar cair, vai ter variação de campo, vai criar uma corrente que vai criar um campo na direção oposta desde aqui, a tendência é diminuir a velocidade do elemento que está caindo. Então ele vai soltar aqui para vocês enxergarem simultaneamente. Não, um aqui,
bota uma mão aqui, o outro mais ou menos aqui na mesma altura, e solta ao mesmo tempo os dois. Tá? Solta ao mesmo tempo. Deu para ver quanto tempo demorou para a segunda chegar depois da primeira? Foi o que aconteceu? Fazemos uma segunda vez? Agora eu vou deixar aqui mais no alto. Você vem aí. Olha a minha mão. Você vai soltar na direção da minha mão. Esse é um freio magnético. Ou seja, vocês estão vendo aqui é uma demonstração que realmente criou corrente, criou um campo induzido e foi de sentido oposto de determinada forma. Vocês lembram? Quando nós temos dois ímãs com polos iguais, um do lado do outro, o que acontece? A tendência é um repelir o outro. Então, como foi criado com linha de campo igual, a zinha desse aqui está saindo, tem um polo positivo para baixo. A zinha do de baixo está subindo, tem um polo norte para cima. Então, polo norte com polo norte. A tendência é o quê? Repelir um outro. Por isso que teve esse freio. Que vocês viram aqui, a indução de uma corrente que apareceu. À medida que ele vai descendo, a corrente vai aparecendo aqui em torno do fio e vai segurando o movimento da espira. Se esse bicho aqui não fosse metálico, fosse transparente, nós tivéssemos um elemento grande, vocês iam ver que numa determinada hora essa força pode anular o efeito da gravidade e ele cai com velocidade constante. Porque daí uma força anula a outra, certo? E aí ele passa a cair com velocidade constante. Existe essa possibilidade. Mas um exemplo tão simples quanto esse. Se vocês quiserem enxergar, eu posso fazer outro experimento com um material que não é magnetizado. E agora, que é uma bolinha aqui, quer ver? Segura aqui, uma numa mão e outra na outra. Essa aqui você vai soltar aqui dentro. Para você ver que agora eu vou ter que ficar, solta os dois juntos e bem perto agora. Solta. Vocês conseguiram ver a diferença de tempo entre as duas? Elas caíram juntas, porque essa daqui caiu em queda livre e essa que passou por dentro não era magnetizada, não cria corrente, não tem variação de campo, ela passou livre também. Então, bom, vocês têm férias, na próxima aula só tem aula à noite, que é uma aula de tirar dúvidas, e a gente volta na prova na quarta-feira que vem. E na segunda vocês vão ter aula ainda, mas a aula de segunda não